Nós já voltamos ao nosso assunto de hoje. Agora é momento da porteira para dentro com o Frederico Dávila. Um prazer recebê-lo, Frederico. Olá, Joyce, e obrigado a todos os telespectadores que estão aqui conosco todas as terças-feiras na Força do Campo, conhecendo um pouco da porteira para dentro. O setor respira aliviado depois do suco de laranja ficar fora do tarifaço. Estados Unidos são dependentes do Brasil nesse produto, né, Frederico? Será que é por isso aí que eles tiraram esse produto do tarifaço? Exatamente, Joyce. Como você bem disse, os Estados Unidos são muito dependentes do suco de laranja brasileiro, uma vez que praticamente metade do suco de laranja consumido nos Estados Unidos tem origem aqui no Brasil e grande parte dele aqui no estado de São Paulo, que é o maior produtor de suco de laranja do Brasil. Então, lembrando que o suco de laranja, além do próprio suco em si, do suco de laranja in natura que nós conhecemos, ele é empregado em tantos outros produtos, como por exemplo alguns refrigerantes, alguns isotônicos, temperos, molhos, tantas outras coisas que utilizam o suco de laranja na sua composição. Isso também a gente tem que lembrar, né, Joyce, que foi na verdade foi uma pressão da indústria americana que ia ficar sem suprimento para continuar rodando a sua indústria, aquilo que nós já tínhamos falado aqui em alguns programas anteriormente. Mas a indústria americana foi a grande responsável por essa pressão junto à Casa Branca para que liberasse o suco de laranja das tarifas. E eu acredito que nós teremos aí pela frente, nós teremos o café também, porque o café ele é um dos produtos que também a demanda americana não consegue ser suprida sem o café brasileiro. O volume consumido pelos Estados Unidos é muito grande e o Brasil é o único que consegue suprir essa demanda do café americano sem que aconteça de subir os preços, porque se restringir a oferta do café brasileiro e o americano recorrer a outros mercados, com certeza vai ter aumento de preço, e coisa que já aconteceu nesse último ano devido a problemas climáticos não só aqui no Brasil, mas em outros lugares produtores, outras localidades produtores, como por exemplo no Vietnã. Agora, Frederico, depois o suco, o café pode ser o próximo? Pode também ficar de fora? Joyce, essa questão da carne, eu acredito que também é uma questão que vai ter que ser resolvida em breve. Porque a carne americana, o arroba nos Estados Unidos, produzida nos Estados Unidos, nós estamos falando aí em torno de $130 a arroba. E aqui nós estamos falando em $60 a arroba, aproximadamente, em valores atuais. Esse valor, que é mais do que o dobro lá nos Estados Unidos, ele com certeza ele não dá conta, vamos dizer, o produtor de carne americano e o consumidor, ele não consegue. Isso acontece porque o preço hoje está assim porque existe a oferta do produto brasileiro. Se você retirar o produto brasileiro, vai piorar muito mais. Então, o consumidor americano, que já sofre um processo inflacionário que começou lá na era da Covid, ele não aguenta pagar por esse produto valores absurdos. Lembrando que, se eu não me engano, acho que são 50% ou 60% da carne consumida nos Estados Unidos é a carne para burger, né? Para hambúrguer, para aquela carne que a gente conhece, que ela é praticamente uma carne moída e que é utilizada em tantos pratos que os americanos apreciam, que se você não tiver o produto brasileiro, você vai ter que comprar uma carne de $130, $140 a arroba, em vez de comprar uma carne de $60 a arroba, que todo o processo de importação, em processo de frete, processo de transporte, de refrigeração, etc., não consomem $70 por arroba. Então, esse preço do consumidor final que está formado hoje no mercado americano é por conta do fornecimento brasileiro. Se você tirar o fornecimento brasileiro, o preço da carne lá nos Estados Unidos deve explodir. Eu acredito que também o próximo setor a receber boas notícias é o setor da proteína animal, principalmente da carne bovina. A gente vive um momento de instabilidade, né, Frederico? Preciso cautela.
do produtor, do consumidor? Momento de instabilidade, né? É que nem quando você está num avião, ou numa embarcação, ou num carro, né? Se estiver dirigindo um carro com muita chuva, cautela. Se você estiver no avião numa turbulência, cautela. Se você estiver num navio, numa tempestade ou numa maré muito batida, cautela também. Então, momento de extrema cautela e esperar, né, Joyce, que é difícil desse governo, esperar que as autoridades não piorem ainda mais o relacionamento que já está bastante desgastado. Mas não é o que acontece. O presidente Lula insistindo em moeda alternativa ao dólar, continua falando isso aos quatro ventos, falou recentemente no fim de semana durante um evento do PT em Brasília, enfim, continua provocando os Estados Unidos e, consequentemente, não é o melhor movimento a ser feito no momento que nós nos encontramos, né? Então, já estamos num momento de tensão e ele continua provocando para que a situação fique ainda pior. Frederico, a gente vive esse momento, né, o tarifaço, uma imposição do Donald Trump, não só para o Brasil, teve outros países também, mas os países souberam conversar no momento oportuno, diferentemente daqui, né, do Lula, que não debochou, fez chacota, enfim, e a gente sabe que também tem relação aí com as arbitrariedades do Moraes. A pergunta é, o que falta para o impeachment do Moraes? Pois é, você imagina o seguinte, né? Vamos trazer isso para o mundo privado. Você tem o ex-presidente da empresa, o ex-administrador da empresa sendo ovacionado e elogiado por toda a empresa e por todos os seus acionistas, que era o caso do presidente Bolsonaro, e o atual presidente, o atual administrador da empresa, que é o presidente Lula, está sendo atacado por todos aqueles funcionários e acionistas, vamos dizer assim, entre aspas, né, que estão agora observando como ele administra o Brasil. Então, e aí você tem o chefe do jurídico, que seria, né, o departamento jurídico, que seria o equivalente ao STF, você tem um dos advogados ali da empresa que causa todos os tumultos possíveis e imagináveis e não deixa a empresa caminhar. No caso da nossa empresa é o Brasil. Então, como bem disse aí o senador Espiridião Amin, que é um senador experiente, é um político experiente, com mais de 40 anos aí de estrada na política nacional, explicou muito bem. Faltam 6 votos para que seja acatado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E aí, espero que, uma vez que aconteça isso, o Brasil volte à normalidade, porque nós não estamos atravessando um momento de normalidade, apesar de ter muita gente querendo dizer que está, né? Muitos outros setores aí da imprensa, o qual a Oeste não se inclui, está querendo transmitir para a população que nós estamos numa total normalidade. Nós não estamos, nós estamos vivendo um estado de exceção, onde pessoas são perseguidas, vozes dissonantes são caladas, pessoas são presas e, enfim, você tem aí um cenário terrível da ditadura moderna, de uma ditadura sem rosto e sem vestimenta, porém que ela age pior do que as ditaduras que tinham figuras emblemáticas como Stalin, como Hitler, como Mao Tse Tung, como Mussolini, que tinham figuras emblemáticas, né? No caso aqui, nós estamos falando do Alexandre de Moraes, mas ele é uma peça do sistema inteiro que aparece um pouco mais do que outras, né? Mas não funcionam necessariamente só através dele. Então, como disse o senador Amin, eu acredito que nós tenhamos aí essa semana, principalmente depois da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, nós tenhamos aí alguma reação dos Estados Unidos mais severa. Frederico, obrigada. Até a próxima terça. Obrigado a você, Joyce, e você, telespectador, que toda terça-feira está aqui conosco conhecendo como funciona a produção rural da Porteira para Dentro.